Oi, eu sou o Eduardo e você está assistindo o Grande Bosta. Mensagens no WhatsApp e no Facebook me perguntando sobre o seriado que eu indiquei no último vídeo. E aí surgiu a ideia desse vídeo agora, que se chama 13 porquês você deve assistir 13 Reasons Why. A sinopse é bem simples, é uma adolescente chamada Hannah, de 16 anos, que está passando por vários problemas no ensino médio americano. E aí ela resolve cometer o suicídio. Só que antes disso, ela grava uma sequência de fitas cassetes para que cada pessoa que contribuiu para o suicídio dela se sinta responsabilizada e culpada. E ela envia para que a pessoa escute depois da morte dela. Parece um pouco macabro, mas não é tanto assim não. Tá? Vamos falar um pouquinho sobre ele? O primeiro porquê é o mais simples de todos, né? Simplesmente porque o seriado é muito melhor do que o livro, uma coisa que é muito rara, né? O livro, na verdade, ele foi lançado em 2007, então já é um livro antigo para os dias atuais, principalmente quando está falando de adolescentes, né? Mas o livro traz uma história um pouco diferenciada. Quando você lê o livro e vê o seriado, a impressão que você tem é que não são a mesma história. Eu demorei um pouco para conseguir entender. Eu demorei um pouco para entender que eles tinham adaptado a história para o seriado, porque a primeira impressão é que não é a mesma coisa, né? Na verdade, enquanto no livro você tem a história de uma adolescente vingativa, problemática, que deixa as fitas gravadas para culpar e para fazer maldade com os colegas que foram participantes do suicídio dela, no seriado é um pouquinho diferente. O foco não é mais a Hannah e o foco está um pouco mais nos colegas que contribuíram, no bullying, na reflexão sobre todas as ações que eles tiveram ao longo do ensino médio. Então muda um pouquinho. O livro, então, ele é um pouco mais romanceado, ele se passa todo com a visão do Clay, que é o amigo dela que está escutando as fitas, enquanto no seriado você tem umas questões temporais muito bem montadas, que faz com que esse centro da série não seja somente a Hannah e o Clay, mas também os personagens que aparecem ali, e a história deles também, a percepção deles do ato de bullying, né? Se eles sentiam culpa ou não, se eles entendiam aquilo como bullying. O segundo motivo é que eu acho que essa é uma boa oportunidade pra gente falar sobre bullying. Bullying nas escolas, bullying em casa, nos condomínios, né? A gente precisa ainda discutir sobre bullying. 2017, né? E a gente ainda tem crianças e adolescentes sofrendo bullying na escola. Ah, mas existe uma lei para reclamar de bullying. Sim, existe lei contra bullying no Brasil, mas ela é cumprida? As escolas estão preparadas para debater sobre bullying, os professores estão preparados para conduzir situações de bullying, né? As famílias estão preparadas para lidar com o bullying dentro de casa, por exemplo. Acho que é um ponto importante para a gente utilizar agora o seriado para se falar sobre bullying. O terceiro porquê é sobre o ensino médio americano. Será que realmente vale a pena esse modelo de ensino médio? A gente já se parou para perguntar por que os seriados e os filmes americanos falam tanto desse modelo americano, criticam tanto o modelo americano de ensino médio? É uma passagem para a sociedade mais capitalista? É uma necessidade de instigar a competição? Por que tem tanto sofrimento no ensino médio americano? E o nosso novo modelo de ensino médio que está sendo proposto? Será que ele pode trazer algo dessa maneira? Será que ele pode trazer dificuldades de relacionamento? Será que ele pode exacerbar a competitividade dos adolescentes? Então a gente tem que se preocupar um pouco. O que acontece com nossos jovens quando eles vão para o ensino médio? É realmente necessário tanto sofrimento e tanto desgaste emocional? O quarto porquê é sobre os escritos no banheiro que a mãe da Hannah encontra durante o seriado. E isso é muito interessante porque abre espaço para que a gente possa discutir questões de gênero. Para que a gente possa discutir questões de gênero. Esses rabiscos que são encontrados nos banheiros, tanto masculino quanto feminino, ainda acontecem nos dias de hoje, tanto no ensino médio quanto nas universidades, e a gente não pode deixar de falar que a instituição é responsável sim por eles. Ela é corresponsável por isso, uma vez que ela permite que esses escritos sejam mantidos nos banheiros. Eu trabalho em instituição de ensino onde os banheiros são limpos constantemente, justamente por causa disso. A pessoa escreve e você limpa. Escreve, a instituição manda limpar. Existem vários estudos no Brasil que mostram as questões de gênero nesses xingamentos e nesses escritos. O quinto porquê é meio óbvio. Precisamos falar sobre machismo, precisamos falar sobre misoginia, precisamos falar sobre gênero. As histórias que a Hannah enfrenta ao longo do seriado estão diretamente relacionadas com questões de gênero. O quanto ela sofre com o machismo dos colegas e das colegas, né? O quanto tem cenas de misoginia que acontecem dentro da escola, problemas que ocorrem decorrentes de gênero, e muito do sofrimento que ela teve ao longo do seriado é justamente relacionado a isso. Então é um ótimo seriado para se debater sobre gênero. O sexto porquê é relacionado à relação dos pais com os adolescentes.
Ao longo do seriado você vai perceber que a mãe da Hannah não tem a menor noção de quem é a filha. Ela não sabe sequer quem são os colegas da filha, o melhor amigo, o colega de trabalho, a melhor amiga. E aí eu sempre me pergunto assim, que pai é esse, né? Que responsável é esse que não tem a menor noção de com quem o seu filho anda, né? Depois que a mãe da Hannah entra em cena, a gente se pergunta se ela realmente conhecia a filha. Ela disse várias vezes que não conhecia a filha. Quando ela conhece o melhor amigo da Hannah, com quem ela trabalhava todos os dias e voltava a pé da escola, e ela pergunta, quem é você? Você conhecia minha filha? Isso dá isso mostra pra gente alguma coisa. Mostra pra gente a necessidade que a gente tem de diálogo entre os pais e filhos hoje. O sétimo porquê, eu acho que fica como um alerta. Eu recebi várias mensagens de pessoas neuróticas, histéricas online. Ai meu Deus, meu filho está assistindo isso, será que ele é suicida? Ou alerta de profissionais dizendo, olha, cuidado com quem está assistindo o seriado. Quando na verdade não é nada disso, né? O seriado mostra uma questão adolescente, de bullying e uma relação com o suicídio, mas não é porque eu estou assistindo o seriado ou porque eu estou fazendo uma maratona do final de semana inteiro, né, para assistir todos os episódios, que eu tenho tendências suicidas. Os pais precisam ficar alertas às questões de distanciamento afetivo, isolamento social, oscilação de humor e observar os seus filhos e aí sim conversar sobre o assunto. Mas eu não posso dizer então que porque as pessoas estão assistindo o seriado agora todo mundo virou, todo mundo tem ideação suicida. Vamos parar um pouquinho, vamos assistir o seriado, vamos ler o livro antes de fazer comentários desse tipo. O oitavo porquê de assistir esse seriado é porque ele é um ótimo instrumento de interação entre pais e filhos. Por que não assistir com os filhos? Por que não debater com os adolescentes? Assistir juntos, né? É tão difícil você encontrar um seriado que consiga aproximar duas gerações, e esse seriado consegue um pouco, 2 ou 3 gerações. Vamos assistir juntos, vamos conversar. Vamos assistir juntos, vamos conversar e abrir espaço para diálogo. Está acontecendo alguma coisa no seriado, conversar com o seu filho. Isso acontece na sua escola, você tem esses problemas, tem essas dificuldades. É super importante abrir esse espaço para diálogo a partir das experiências da Hannah, do Clay e dos colegas dela. Porque o que acontece com a Hannah no ensino médio, as situações que acontecem com ela ao longo do seriado, são situações super comuns que acontecem com todo mundo, né? O nono porquê de assistir esse seriado é porque ele é um ótimo momento para se falar sobre suicídio. Sim, a gente precisa falar sobre suicídio, a gente não pode esconder que isso acontece, a gente não pode esconder a frequência com que isso acontece nos dias de hoje, o quanto os nossos adolescentes estão vulneráveis a isso. E para falar sobre suicídio, para discutir sobre suicídio, é muito importante saber onde procurar ajuda e a quem procurar ajuda. No Brasil a gente tem a campanha do Setembro Amarelo, mas a gente não pode ficar só com o mês de setembro. Eu vou deixar aqui no link do vídeo os endereços dos sites do CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, da Associação Brasileira de Psiquiatria, que tem informações de como pedir ajuda. O 10º porquê de assistir esse seriado é por causa do personagem Alex Stendhal, né? O Alex, na verdade, ele sofre o que a gente chama da volta do anzol, que a gente brinca da volta com o anzol. O que a gente vê muito nas situações de bullying, em que a pessoa que pratica o bullying, que sofre bullying, também acaba praticando bullying e se torna vítima novamente. É uma volta do anzol e é bem interessante observar a história dessa personagem. O 11º porquê assistir esse seriado é justamente porque ele tira a glamorização do suicídio que acontece no livro, ele tira essa história de que eu estou fazendo isso por vingança e ele mostra com muitos detalhes o sofrimento que isso causa na família e nos amigos. Principalmente na história da mãe da Hannah, que é interpretada pela Kathleen Erin Walsh, que quem assiste Grey's Anatomy conhece ela lá de trás da Addison Montgomery. E quando ela encena, ela mostra nitidamente o sofrimento da família, o sofrimento da mãe, o sofrimento do pai. Enquanto no livro você tem uma Hannah vingativa e perversa que está castigando os seus colegas, no seriado você tem uma Hannah filha que mostra o furacão, o impacto que esse suicídio teve na vida de todo mundo. Então ele não traz a glamorização do suicídio como tem no livro. E isso é muito importante. O 12º porquê assistir esse seriado é por causa do elenco. É um elenco muito fofo, é um elenco muito novo, de pessoas que não são conhecidas de outros seriados, então é muito fácil se identificar com elas, é muito fácil se vincular a uma personagem e torcer por ela, ou achar que ela é culpada, ou achar que ela é uma vítima, e a gente começa a se questionar o quanto nós praticamos esses atos também sem perceber o impacto que ele tem nas pessoas. Isso é uma reflexão muito interessante. O 13º porquê assistir esse seriado é justamente para colocar para as pessoas o seguinte: tá difícil de carregar, tá difícil de conversar, tá difícil
de viver, né? Vamos colocar para fora, vamos falar, vamos aproveitar essa oportunidade para procurar ajuda. Você pode procurar a rede de atenção psicossocial da sua cidade, no CAPS, as unidades básicas de saúde, mas você também tem outras maneiras de pedir ajuda. Tem o Centro de Valorização da Vida, que tem telefones, tem locais de atendimento, e onde não tem, eles possuem atendimento por Skype. Eu vou deixar aqui embaixo nas descrições o site de novo do CVV para quem estiver precisando de ajuda procurar. A gente pode utilizar esse momento para criar campanhas virtuais em que as pessoas possam falar sobre o assunto. Recentemente teve uma hashtag que subiu no Brasil chamado Não Sejam Porquê, em que os fãs da série, utilizando essa hashtag, começaram a descrever situações de bullying e de abusos que eles vivem no dia a dia. Isso é muito interessante, porque traz uma coesão social, traz uma coesão do grupo, e a gente precisa falar sobre bullying, precisa falar sobre suicídio. Eu acho que essa campanha é muito interessante. Faz uma busca de uma hashtag Não Sejam Porquê e você vai ver o que as pessoas falaram nos últimos dias sobre esse assunto, tá bom? Não esquece de se inscrever aqui embaixo e a gente vai esperar o Thiago aparecer para fazer o nosso vídeo sobre ovos da Páscoa, desculpa. Beijo.